Neste vídeo vamos explicar como, partindo do gráfico da função definida por y igual a 3 levantado a x, podemos obter o gráfico de y igual a menos módulo 3 levantado a x menos 1. Este exercício enquadra-se no capítulo da função exponencial e nas transformações geométricas do gráfico de funções. Comecemos por recordar que, partindo do gráfico da função definida por y igual a fx, podemos obter o gráfico de y igual a fx mais b através de uma translação associada ao vetor 0b. Por outras palavras, subindo o gráfico se o b for positivo e descendo se o b for negativo. Podemos obter o gráfico de y igual a módulo de fx, mantendo os pontos de ordenada positiva ou nula, e passando-os de ordenada negativa a positiva através de uma simetria em relação ao eixo dos x. Por outras palavras, mantendo a parte do gráfico que se encontra acima do eixo dos x ou no próprio eixo, e a parte que se encontra abaixo passa para cima por simetria em relação ao eixo dos x. Temos ainda que podemos obter y no gráfico de y igual a menos fx através de uma simetria em relação ao eixo dos x. Neste caso concreto, temos que fx igual a 3 levantado a x e menos módulo de 3 levantado a x menos 1 é igual a menos módulo de fx menos 1. Ou seja, fazendo fx menos 1, ficamos com 3 levantado a x menos 1. O seu módulo dá esta expressão que aqui está e depois fazemos o simétrico do módulo. E podemos concluir então que o gráfico que pretendemos representar obtém-se do gráfico de y igual a 3 levantado a x, deslocando os seus pontos, para começar, uma unidade para baixo, mantendo os pontos de ordenada positiva ou nula e passando de ordenada negativa a positiva através de uma simetria em relação ao eixo dos x. Portanto, o que está acima do eixo dos x mantém-se ao que está no próprio eixo dos x. O que está abaixo passa para cima por simetria em relação ao eixo dos x. E depois, por último, obtendo o gráfico, o simétrico deste último relativamente ao eixo dos x. Temos então a representação gráfica, um referencial ortonormado x ou y. Traçamos o gráfico de y igual a 3 levantado a x. A imagem de 0 dá 1, a imagem de 1 dá 3. Portanto, sabemos que uma função exponencial, a imagem de 0 é sempre 1. Neste caso particular, a imagem de 1 é 3. Também temos aqui que y igual a 0 é a cinta horizontal do gráfico da função. Portanto, o gráfico deve ter rigor suficiente para perceber isto. E vamos agora deslocar o gráfico uma unidade para baixo. O ponto 0,1 passa a ser o ponto 0,0. O ponto 1,3 passa a ser o ponto 1,2. E também a reta, que é a síntese horizontal da equação y igual a 0, passa a ser y igual a menos 1. Temos, portanto, o gráfico de y igual a 3 levantado a x menos 1, que já se suporta em três elementos importantes, 2 pontos e a assíntota horizontal. Vamos agora avançar para o gráfico seguinte da função módulo de y igual a módulo 3 levantado a x menos 1. Portanto, temos aqui que o ponto, a assíntota horizontal vai passar a ser y igual a 1. Aqui a temos. Por outro lado, esta parte do gráfico vai se manter toda, porque se encontra acima do eixo dos x, e a parte que se encontra abaixo vai ficar acima do eixo dos x, por simetria relativamente a este eixo. E, portanto, temos aqui o gráfico de módulo de 3 levantado a x menos 1. Falta, agora, fazer o seu simétrico relativamente ao eixo dos x, uma vez que nós queremos representar y igual a menos módulo 3 levantado a x menos 1. Temos, portanto, que o ponto 1,2 vai passar a ser o ponto 1 menos 2. E, portanto, o gráfico final vai ficar este que estamos aqui a ver. Portanto, simétrico deste gráfico relativamente ao eixo dos x. Faz tipo um espelho relativamente a este eixo. E temos então que o gráfico final fica este gráfico que estamos aqui a ver.